Olá, como vão todos vocês? É um prazer estar aqui novamente. Eu sou Andreia Pinheiro Bonfante, docente do Instituto Supera, Formação em Psicanálise. Sou mestre e doutoranda em Psicanálise, Saúde e Sociedade. E o tema da nossa aula de hoje é falar sobre consciente, inconsciente e pré-consciente, os níveis psíquicos. Então, vou dividir com vocês o slide e vamos à nossa aula de hoje. Porque conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado, não é mesmo? Deixa eu aumentar aqui. Bom, vamos lá, né, gente? Vamos falar sobre consciente, inconsciente e pré-consciente. Do que se trata? Bom, a gente começa a falar de algo que é de extrema relevância, um dos fundamentos mais consistentes da psicanálise, que é o inconsciente freudiano. Ele não seria a parte mais profunda da consciência, né? Nem a que possui uma menor lógica, mas sim uma estrutura que se difere, que se distingue da consciência. Essa questão do inconsciente, que é abordada por Freud, né? Principalmente em algumas das suas obras, uma de 1901, A Psicopatologia da Vida Cotidiana, e na virada do século, em 1900, A Interpretação dos Sonhos, né? A gente vai ouvir falar sobre inconsciente durante toda a obra de Freud, mas em algumas, particularmente, no maior número de vezes e de forma mais profunda e consistente. Digamos que esse inconsciente que Freud nos propõe a pensar seja a nossa caixinha de Pandora, né? Onde os conteúdos mais preciosos estejam ali guardados. E como que a gente poderia acessar esses conteúdos tão cuidadosamente guardados nessa caixinha de Pandora, né? Para isso, é necessário que o sujeito passe por uma experiência, né? Onde o acesso se dá por via dos sonhos, dos xistes e dos atos falhos. Bom, os sonhos, porque durante o nosso sonho nós não estamos em estado de vigília e o nosso inconsciente ele está ali a céu aberto. É claro que o sonho ele vem todo codificado, muitas das vezes confuso, sem no primeiro momento fazer sentido para a gente, mas ele precisa ser levado para análise e ser comentado, discutido, falado. Mas só quem pode dar sentido ao sonho é o próprio sonhador. E o que são os xistes, né? São aquelas piadinhas, né? Aquilo que a gente deixa escapar e diz, ai, nem sei por que eu disse isso, né? Mas disse. O seu inconsciente te traindo. Costumo dizer que o nosso inconsciente é muito caprichoso e que nos trai a todo tempo. E os atos falhos são as trocas de nomes, os esquecimentos, e que a gente nem mesmo sabe dizer por que eu disse um nome de um lugar do outro. Esses são os nossos atos falhos. Então, é através do sonho, do xiste e do ato falho que a gente sim tem acesso aos conteúdos do nosso inconsciente. Muitas das vezes, Freud usa esse termo para se referir a qualquer conteúdo que se encontre fora da consciência. Outras vezes ainda, ele se refere ao inconsciente não para tratar dele em si, mas de sua função enquanto um estado mental. Porque é nele que se encontram as forças sublimadas por algum agente repressor que impede de chegar ao nível da consciência. Nós somos seres reprimidos por natureza. Então, aquilo que não pode ser lembrado, que não pode ser dito, que não quer ser lembrado nem dito, é reprimido.
e fica ali, guardadinho na esfera do inconsciente, né? E ali estão, sim, essas forças sublimadas que foram sublimadas justamente por alguma repressão. Para Freud, é nos pequenos erros, nas pequenas confusões diárias, nos esquecimentos ou nas omissões, né, que vão acontecendo ao longo do nosso dia a dia e na rotina, que se expressa esse inconsciente. Esses pequenos erros, né, são uma forma de exprimir nossas opiniões ou nossas verdades que a nossa razão consciente não nos autoriza. Então, dessa forma, a intenção do indivíduo veste um disfarce de acidente, uma máscara, para que isso não apareça, né? Para que isso não escape. E o que seria, então, o inconsciente para Jacques Lacan? O renomado francês Jacques Lacan, ele promoveu em meados do século XX uma retomada, né, das obras de Freud, uma releitura da perspectiva freudiana. E a gente diz retomada porque essa se encontrava deixada de lado pela psicanálise naquele momento, né? A concepção do antecessor, ele acrescenta a linguagem como um aspecto fundamental para a existência desse inconsciente que nos é tão caro, que nos é tão precioso, que foi onde Freud pauta seus estudos, disso que escapa, que vem à tona, que é um terreno delicado, que é uma areia movediça, um lugar onde nós não temos controle, porque, como dizia nosso querido amigo Freud, não somos senhores da nossa própria morada. O inconsciente, ele é traiçoeiro, ele é caprichoso. Bom, quais são as contribuições de Lacan, né? Se baseia principalmente na obra de Saussure, que era um linguista, um filósofo francês, que teve como principal avanço a ideia de signo linguístico. Segundo ele, esse signo seria composto por dois elementos independentes, o significado e o significante. O signo não se formaria a partir da união entre um nome e uma coisa, mas entre um conceito e uma imagem. Segundo Lacan, assim funcionaria também o inconsciente, como se fosse uma cadeia de significantes, né? De nomes e de coisas, onde algo só faria sentido se houvesse um entrelace entre eles. Por isso dizer cadeia de significantes. A minha cadeia de significantes era distinta da cadeia de todos vocês, porque para mim cada significante tem um significado, correto? O autor ainda coloca que nos fenômenos chamados de lacunares é uma iância, né? Um espaço, né? Que são os sonhos ou aquelas confusões do dia a dia já citados, o sujeito consciente se sente atropelado pelo sujeito do inconsciente que se impõe, né? Sim, nosso inconsciente reprimido, e mesmo assim ele se impõe a todo tempo, né? Ele nos trai, ele nos pega no jeito, ele nos dá uma driblada, né? Então, o sujeito ele se sente atropelado por conta dessas manifestações do inconsciente que se sobrepõem a todo tempo. Essas confusões, esses esquecimentos, pelos sonhos, enfim, tudo que nós já mencionamos aqui. Exemplos, né? Vamos falar um pouco mais sobre isso. Exemplos de expressões do inconsciente, os sonhos, né? O mesmo vale também para o ato de trocar o nome de alguém ou soltar alguma palavrinha descontextualizada.
coisas que nós fazemos sem nos darmos conta, sem perceber. Além disso, quando fazemos algo que parece não ser do nosso feitio ou não corresponder com nossa forma de agir. Também temos uma expressão do inconsciente que se impõe. É aquilo que, ups, escapou. Quando eu vi, já falei. Quando eu vi, já fiz. E aí? Por que que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Será que foi de forma aleatória? Será que foi sem querer? Não. Nada acontece por acaso, nada é dito por acaso. É o inconsciente se manifestando. Mas por que será que nós reprimimos tudo isso? Que nós reprimimos essas forças? O sofrimento é o que reprime algum conteúdo. A nossa mente, ela visa sempre a autoconservação. Visa com que nós não soframos, né? Na tentativa de nos proteger, né? Nós esquecemos, nós deixamos de falar, tudo numa tentativa de autoconservação, de autopreservação. E é por isso que nós afastamos do consciente qualquer conteúdo que nos remeta a uma dor, né? Que coloque em risco a vida do indivíduo, né? Mesmo em se tratando de vida psíquica. Esses conteúdos, no entanto, eles não podem ser mantidos completamente reprimidos, né? E é por isso que eles acabam escapando e se expressando por meio daquelas ações já mencionadas. Algo escapa, algo vaza, porque não dá conta de ser reprimido a todo tempo, de ser calado o tempo inteiro. E a importância é incontestável. Entender o que é o inconsciente sempre foi um desafio e ainda é para a psicanálise, para todos nós que estamos às voltas com o estudo da psicanálise, com a transmissão, com os atendimentos psicanalíticos. E cada autor e grande psicanalista, né, contribuíram para essa questão com suas teorias e pensamentos. Para além de Freud e Lacan, a gente tem muita gente boa, estudiosa, responsável, comprometida, né, com a ética da psicanálise, falando do quanto o inconsciente é incontestável. Pode até exigir algumas divergências entre os seus principais teóricos, como assim, no modo de entender e estudar esse elemento. Entretanto, é corretíssimo dizer que o entendimento do inconsciente e seus desdobramentos são, sem dúvida alguma, a base inicial do estudo psicanalítico. A psicanálise está para o inconsciente, assim como o inconsciente está para a psicanálise. O mundo por trás do inconsciente, né? Vamos pensar sobre isso. Nosso conhecimento sobre nossos próprios inconscientes, na verdade, ele é muito vago, porque ele é inconsciente. Apesar dele ser capaz de influenciar e determinar ações, pensamentos e outras atitudes que tenhamos, a consciência de nosso inconsciente é vaga, tá? Tudo ou boa parte do que fica armazenado nessa parte é algo no qual não temos acesso. É um mundo secreto, né? Esse mundo secreto, ele pode ser alcançado através de um processo de análise e do estudo do mesmo. Entender o que acontece no inconsciente permite ao paciente fazer o quê? Tratar problemas, traumas, defesas que o ele poderia nem saber possuir, né? Defesas que o sujeito nem saberia que ele possuía. Por que será que eu evito falar de um determinado assunto? Nem eu mesma sei. É por conta de um trauma. E para me preservar de um sofrimento, aquilo cai aqui no esquecimento. Eu costumo dizer que é uma sujeirinha deixada
para debaixo do tapete, para que eu não a veja, para que eu não me implique com essa cena e com esses conteúdos. Ele representa não só a maior fatia da nossa mente, mas também para Freud é mais importante. Quando a gente vê a figura de um iceberg, a gente pode ver que o que está à ponta aparecendo é mínimo. Tudo aquilo que está ali para baixo é da ordem do inconsciente, né? Quase todas as memórias que acreditamos estarem perdidas para sempre, os nomes esquecidos, sentimentos, medos, né, que de alguma forma a gente tenta ignorar, tudo isso se encontra lá no nosso inconsciente, guardadinho. Isso mesmo. Desde a mais tenra infância, os primeiros amigos, as primeiras compreensões, tudo está lá, guardado. E seria possível acessá-lo? Seria possível reviver essas lembranças? Acessar essas lembranças? Sim, é possível. Não na sua totalidade, mas algumas fatias. Esse acesso acontece muitas vezes através do que nós já falamos aqui, além do processo de análise, através dos sonhos, dos atos falhos, dos xistes. E é também lá no inconsciente que se encontram sublimadas as chamadas pulsões de vida e pulsão de morte, que são esses elementos intrínsecos a todo ser humano, como o impulso sexual ou então um impulso destrutivo. Como a vida em sociedade exige que determinados comportamentos e desejos sejam reprimidos, eles são aprisionados no inconsciente, sim, porque existe uma lei social, né? O super-eu, né? Ele fica ali o tempo inteiro dizendo para você o que pode e o que não pode. E o eu tentando estabelecer uma relação com aquilo que é a pulsão, que é inconsciente, que é a id. O inconsciente, ele tem lá suas próprias leis e ele é regido por elas, além de ser atemporal. Não existe noção de tempo e espaço nesse nível psíquico. Isso quer dizer que o inconsciente não identifica cronologia nos fatos, nas experiências ou nas memórias. Essa régua, que tem uma sequência de números, né? A gente não pode colocar o inconsciente numa geografia como a régua, porque não é uma sequência. O inconsciente, ele é atemporal. Ele é regido pelas leis específicas de si mesmo. É ele também o principal responsável pela formação da nossa personalidade. Por isso dizer que muitas vezes eu não entendi porque eu falei aquilo, porque eu fiz isso. Você é regido por algo que está camuflado, que é segredo, que é mistério, que nem mesmo você tem acesso. Por isso a complexidade do sujeito, né? E o que é o pré-consciente, então? É muitas das vezes aquilo que chamamos de subconsciente, mas é importante destacar que Freud não utilizava esse termo. O pré-consciente se refere aos conteúdos que podem facilmente chegar ao consciente, mas que lá não permanecem. São principalmente informações sobre as quais nós não pensamos constantemente, porque não são úteis, provavelmente, mas que são necessárias para que o consciente realize suas funções. Por exemplo, o endereço, segundo nome, nome dos amigos, telefones, algumas coisas das quais gostamos, como uma comida preferida, acontecimentos recentes e assim por diante. É importante lembrar também que, apesar de se chamar pré-consciente, esse nível mental pertence ao inconsciente. Podemos pensar no pré-consciente como uma peneira que fica entre o inconsciente e o consciente, filtrando as informações que irão passar de um nível para outro. Quer ver um outro exemplo muito bom? Se eu fizer uma pergunta agora para vocês, quem foi a sua primeira professora na escola? Qual é o nome da escola que você estudou pela primeira vez quando era criança?
E aí você vai trazer à consciência aquilo que está guardado, armazenado, entretanto não esquecido nem reprimido. O consciente nada mais é do que tudo aquilo que estamos conscientes no momento, no agora. Nesse momento, eu estou falando sobre o que com vocês? A diferença entre inconsciente, pré-consciente e consciente. Eu estou aqui gravando uma aula para os alunos do Instituto Supera, que é formação em psicanálise. Isso é consciente. Eu me chamo Andréia, sou docente do Instituto Supera, né? Mas isso corresponde à menor parte da mente humana de todos nós, né? Nele, no consciente, está tudo aquilo que podemos perceber e acessar de forma intencional. Já um outro aspecto também muito importante para falar do consciente é que ele funciona de acordo com as regras sociais, respeitando tempo e espaço, coisa que o inconsciente não respeita, porque ele é atemporal. Isso significa que é por meio do consciente, né, que se dá a nossa relação com o mundo externo. Eu sei o que eu posso fazer, o que eu posso dizer. O consciente seria, então, a nossa capacidade de perceber o nosso conteúdo mental. Apenas aquela parte de nosso conteúdo mental presente no nível consciente é que pode ser percebida e controlada por nós. Vejam bem, né? Só a pontinha do iceberg é o consciente, e apenas isso pode ser percebido e de alguma forma controlada por nós, né? Eu gosto sempre de relativizar, porque a psicanálise fala de um sujeito que é não todo, né? Então, meus queridos, essa foi a aula trazendo a diferença entre inconsciente, pré-consciente e consciente, né? São nossos pensamentos, nossos desejos reprimidos, nossas ideias que organizam a nossa vida, né? Inconsciente é algo que fica ali muito bem guardadinho. É aquele terreno misterioso a qual só temos acesso através de um processo de análise. O pré-consciente faz parte do inconsciente, mas num lugar um pouco mais acessível. Quando eu faço uma pergunta a você, lhe remito a uma memória, você vai poder trazer essa informação, como foi o exemplo que eu dei da história que você estudou, o seu melhor amigo de infância, o presente mais bacana que você já tenha ganhado no Natal. E o consciente é disso aqui, ó, que nós estamos falando e lidando. É o nosso trabalho, é o nosso estudo, é aquilo que a gente precisa ter acesso para reger e seguir a nossa vida. Então, nós terminamos hoje o assunto dessa aula, né? Que é justamente falar da diferença do consciente, inconsciente e pré-consciente. Mas lembrando algo muito importante, que a psicanálise está para o inconsciente, assim como o inconsciente está para a psicanálise. O inconsciente muda todo o estudo acerca das questões psicológicas do sujeito. Inclusive, foi isso que instigou Freud a escrever, a estudar e a falar e nos deixar o legado da psicanálise. Esse inconsciente que se manifesta através de sintomas que nós sequer sabemos do que se trata. Então, eu fico por aqui hoje, deixo um grande abraço e breve estaremos juntos para uma nova aula, para um novo assunto que iremos discorrer sobre. Então, eu sou Andréia Pinheiro Bonfante, docente do Instituto Supera, mestre e doutoranda em psicanálise. Um grande beijo para todos vocês, até um próximo momento, um próximo encontro. Grande abraço para todos.